Ok, pessoal, vamos lá então dar prosseguimento aqui ao conteúdo, tá? Só recapitulando o que a gente está trabalhando nesse momento, né? A gente viu pilhas, filas, né? E na aula passada a gente viu um tipo específico de fila, que são as filas de prioridade, né? Então a gente está trabalhando com um modelo de fila onde você tem a prioridade, né, informada juntamente com a tua informação, tá? E aí a gente viu, né, que há 3 maneiras de implementar a fila de prioridade. A primeira maneira é com a lista não ordenada, aquela lista que a gente aprendeu a fazer, né, bem no início aí da disciplina. A segunda maneira é com a lista ordenada e a terceira com o heap, tá certo? Na última aula, na aula passada, a gente focou na implementação da fila usando lista de prioridade, usando lista não ordenada, tá? Então, na última aula, implementamos uma fila de prioridade usando lista não ordenada. O que que a gente vai ver hoje? Vamos implementar a mesma fila, só que usando outra abordagem. Vamos usar uma lista ordenada, tá certo? Então é isso que a gente vai ver hoje. E aí, como é uma coisa que é uma continuidade, né? Hoje tende a ser até mais simples o entendimento, tá certo? E aí a gente pode, no final, tirar dúvidas aí, né? Tem um Dion, tem um João, algumas pessoas me mandaram aí dúvidas, e aí eu não consegui responder, não consegui responder logo. Então a gente pode usar a aula de hoje aí para tirar essas dúvidas. Ok, então vamos lá, vamos preparar aqui o nosso exemplo para que a gente possa implementar a fila usando lista ordenada. Eu quero só fazer aqui uma observação com relação ao seguinte. Na última aula, a gente teve um problema aqui na implementação da lista, né? A gente estava tendo um null point exception, que é algo que realmente ocorre, e aí faltava tratar aqui, né, no caso dele ser o primeiro ou ser o último, porque aí ele não tem nó anterior nem tem nó próximo. Lembrando que a gente está implementando aqui usando uma lista duplamente encadeada, tá? Então nosso código terminou aqui assim, tá? Lá no DQ, a gente verifica, né? Procura pelo nó com uma determinada prioridade, começa de 0, 1, depois vai para o 2 e assim por diante. E depois vai fazer apenas a manipulação dos ponteiros. Aqui, como já estava no horário bem avançado, preferi não falar isso lá naquela última aula, tá? Mas aqui a gente pode simplificar esse código, né, da seguinte maneira. Na verdade, eles estão relacionados, esses dois ifs aqui. Então a gente pode fazer o seguinte. Se o anterior é diferente de nulo, significa que esse nó não é o primeiro nó. Se o anterior é diferente de nulo, significa que ele não é o primeiro nó. Então, a gente pode usar da seguinte maneira. Vou aproveitar esse else aqui. Para colocar esse código aqui, para ficar até melhor. Ou seja, se o nó auxiliar for o primeiro, então eu vou apenas fazer primeiro recebe auxiliar, ponto próximo. Então, o primeiro agora passa a ser esse. Agora, se o auxiliar não for o primeiro, aí eu posso fazer esse comando aqui.
fazer o anterior apontar para o próximo. Então é só uma maneira a gente organizar melhor esse código. Do mesmo jeito lá no final. Se o próximo é diferente de nulo, é porque ele não é o último. Então posso trazer isso aqui para esse else. E aí fica até melhor de se visualizar. Então se o auxiliar for o último recebe o último ponto anterior. Ou seja, se esse cara é o último, se eu removê-lo, o último agora é esse. Agora, se eu estou removendo o nó que não é o último, eu apenas vou fazer o próximo apontar para o anterior. E é isso daqui, né, vai resolver o nosso problema de uma maneira mais bonita, né, mais elegante. Fica tudo dentro da mesma estrutura de condição. Ok. Bom, então vamos lá, vamos implementar a nossa fila de prioridade usando uma lista ordenada. Tá? Então, como é que vai ser o processo? Vamos só entender aqui primeiro um exemplo. Esse eu já tenho aqui. Pronto. Então, como é que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar com os mesmos níveis de prioridade, 0, 1 e 2. Quanto menor o número, maior a prioridade. Só que agora, o que é que vai acontecer? A minha lista é uma lista ordenada e eu vou usar a ordenação pela prioridade. Então, a gente vai ordenar os nós de acordo com a prioridade. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo de como funcionaria essa lista aqui. Pronto. Então, imagina a seguinte situação. Lembrando que a gente está trabalhando com lista duplamente encadeada, tá? E não simplesmente. Então, imagine que a gente tem essa situação aqui. A lista está vazia e eu vou adicionar um nó, tá? E aí eu vou adicionar um nó. Eu vou adicionar na mesma ordem que a gente adicionou lá na lista não ordenada, ok? Vou só fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui. Vou trazer isso aqui mais para baixo, só para eu ir pegando aqui os nós. Pronto. Então, o primeiro que a gente vai inserir aqui vai ser o João. É o primeiro nó que eu vou colocar. Então, vai entrar o João na minha lista ordenada, tá? O João vai entrar no começo. Aqui ele está apontando para ninguém, né? Aqui é nulo. Beleza. Ok. Agora a gente vai adicionar outro nó. Vou adicionar agora a Maria. Então eu vou adicionar a Maria. A Maria, ela vai entrar. Como é uma lista ordenada, a prioridade dela é 2. Então ela vai entrar aqui após o João, tá? Vou fazer ela entrar aqui após o João. Como é igual, ela vai entrar depois, porque isso é uma fila.
Como o João entrou primeiro, ele vai ficar na frente. Perfeito. Agora vai entrar outro nó, o José. Quando o José entrar, ele vai ficar depois da Maria. Porque ele tem a prioridade 2, é a mesma prioridade da Maria, então ele vai ficar depois da Maria, que a Maria chegou primeiro, chegou antes dele. Então, José. Agora vai entrar o Rui. Depois do José, quem entrou foi o Rui. Então, o Rui vai entrar. Como é uma lista ordenada, o que é que vai acontecer? O Rui, ele vai ser colocado antes do João. Na hora de inserir, como a prioridade do Rui é menor, o que é que vai acontecer? A minha lista é ordenada, o Rui vai ficar antes do João. Aí depois do Rui, quem entrou foi a Ana. Então agora vai entrar a Ana. Como a minha lista é ordenada, a Ana vai ficar logo após o Rui. Pronto. Então, a Ana está aqui. E finalmente, a gente colocou a Marta. Quando a Marta entrar, ela vai ficar, como a minha lista é ordenada, a Marta vai ficar após a Ana e, e antes do João. Então agora a minha lista vai ficar assim. Então observem o seguinte. Eu usei agora, para implementar a minha fila de prioridade, uma lista ordenada. A ordenação vai ser feita de acordo com a prioridade. Tá? Então, os elementos dentro da lista, eles vão estar exatamente na ordem em que eles vão ser retirados. Então, o que, que vai acontecer agora quando eu começar a tirar as pessoas da fila, os elementos da fila? Como eu sei que a minha lista é ordenada, eu não preciso fazer aquela busca que a gente fazia lá na fila de prioridade com lista não ordenada. Não precisa mais fazer aquela busca. Por quê? Porque eles já estão ordenados pela prioridade. Então, na hora que eu remover alguém, a primeira pessoa a sair é quem está na frente. O primeiro elemento, né, da fila é o Rui. Depois, quando eu fizer outro DQ, quem vai sair é a Ana. Depois, quando eu fizer outro DQ, quem vai sair é a Marta. Depois o João. Depois a Maria. Depois o José. Então, como a minha lista está ordenada, eles vão sair na mesma ordem que eles se encontram na lista. Ok? E aí a gente tem uma grande diferença entre essas duas abordagens, tá? Que a gente vai implementar aqui. Opa, não acredito. A gente vai implementar aqui e depois vai fazer essa comparação. Ok.
tá? Então, esse vai ser o processo. Tá entendido aí, pessoal, o processo? Dúvidas de como vai funcionar? Ok? Bom, então vamos lá. Vamos partir para a implementação. A ideia, o conceito é bem simples, né? Então, agora, a gente vai ter aqui uma fila de prioridades, que eu vou chamar, vou criar aqui a minha classe de fila prioridade LO, lista ordenada, tá? Só para diferenciar. Então, eu vou ter a fila de prioridade implementada com lista não ordenada e agora eu estou implementando ela com lista ordenada. Eu vou usar o mesmo nó, esse nó P, que a gente vai ter agora aqui a prioridade dele, né? Então, o nó vai ser o mesmo. Eu vou só fazer o que agora? Eu vou pegar o código da lista ordenada e vou usá-lo como base para implementar essa minha classe aqui da lista ordenada. Fila de prioridade, desculpa. Então, vou pegar aqui esse meu código. Vocês já devem ter nesse momento, a essa altura da disciplina, vocês já devem ter aí uma série de códigos, né, de classes já implementadas ao longo aí das aulas, uma para cada estrutura de dados. Então, você pega a sua classe de lista ordenada e coloca aqui. Então, vamos lá. O enqueue é o método que vai adicionar. Então, a lista ordenada, lembrando que ela só tem um método adicionar, né? Ele adiciona na posição de acordo com a ordenação. Então, o nosso adicionar aqui, que vai ser o enqueue, ele já está feito, tá? Praticamente feito. A única coisa que eu vou fazer aqui é acrescentar a prioridade na chamada do método. E aí, eu vou usar, em vez de usar o nó, eu vou chamá-lo de OP. Aí, que droga. Ele tentou criar aqui de novo. Espera aí. Aqui, pronto. Ok. Então, em vez de chamar o nó, é nó P. E aí eu vou passar como parâmetro para o construtor dele a prioridade, né? Conforme ele está esperando aqui. Só que, de acordo com o nosso exemplo, é um string, né? Aí o que é que eu vou precisar fazer? A ordenação, ela não é mais pelo dado, né? Pela informação em si. A ordenação é pela prioridade. Então, esse atributo prioridade aqui, esse campo prioridade, é ele que vai ser usado para fazer as comparações. Prioridade.
Então, o enqueue já está adicionando nó na lista, colocando esse nó, né, na posição específica de acordo com a ordenação pela prioridade. Então, relembrando, ele verifica se a prioridade é menor, se for, ele bota lá na primeira posição. Depois ele verifica se é maior ou igual ao do último. Se for, ele põe na última posição. Se não for na primeira nem na última, é uma posição intermediária. Então, ele vai fazer uma pesquisa, né, até encontrar um nó, e aí ele vai colocar o nó naquela posição, tá? Aí aqui só um detalhe, só um pequeno detalhe, que aqui nessa época a gente estava trabalhando com uma lista simplesmente encadeada. Então, a gente estava sempre olhando para o próximo, né? Auxiliar ponto próximo prioridade. Aqui não tem mais necessidade disso. Como eu estou com uma lista duplamente encadeada, eu vou verificando se ele é maior ou igual à prioridade do auxiliar. Enquanto ele for maior, ele vai avançando. É maior, ele vai avançando. Quando ele achar alguém maior do que ele, aí ele vai parar. Aí quando ele parar, o que é que ele vai fazer? O novo ponto próximo vai receber o endereço do auxiliar, né? Vamos supor que é a Marta. Eu vou colocar a Marta, eu vou ter um nó auxiliar, vamos só enxergar aqui para ficar melhor. Então o auxiliar vai começar do zero, do primeiro, e eu quero adicionar a Marta. A prioridade da Marta é maior ou igual à do Rui? É. Passa para o próximo. É maior ou igual à da Ana? É. Passa para o próximo. É maior ou igual à do João? Não. Aí parou aqui. O auxiliar vai parar aqui. Aí o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar a Marta aqui, né? Aí, para colocar a Marta aqui, o que é que eu vou fazer? A gente poderia até ter deixado o auxiliar, né, parar bem aqui. Não teria problema nenhum. Não precisaria nem mudar. Precisaria nem mudar. Vai mudar só aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui, então. Vou deixar como está. Então, ela vai parar bem aqui. Aí, o que é que a gente vai fazer? O novo ponto próximo aponta para o auxiliar ponto próximo. Então, a Marta vai apontar para o João. Beleza. Agora, eu tenho só que fazer o João apontar para a Marta. Então, vamos lá. Novo ponto próximo, a Marta vai apontar para o auxiliar ponto próximo. Vai apontar para o João. Beleza. O Ana, o auxiliar é a Ana, ponto próximo, aponta para o novo. Então, agora ela aponta para a Marta. Então, nesse momento, a gente fez, né, a ligação simplesmente encadeada. Agora a gente tem que só incluir a volta, né, para ficar duplamente encadeada. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nesse momento, o auxiliar ponto próximo, que é o João, ponto anterior, vai receber o endereço do novo nó.
Então, João, ponto anterior, agora aponta para Marta. Beleza. E, bem aqui, eu vou colocar que o novo ponto anterior, houve a Marta, ponto anterior, vai apontar para esse nó aqui, que é a Ana, né? Que é o auxiliar. Então, com esses 4 comandos aqui, né? Eu incluí apenas esses dois novos comandos aqui. Eles vão, deixa eu só botar aqui na ordem. Bom, a gente tinha esses dois, e agora eu vou incluir cadê? Pronto. Agora eu vou incluir aqui a volta. Auxiliar, ponto próximo, ponto anterior. João vai apontar para Marta. Recebe o endereço do novo. E o novo, ponto anterior, vai receber o auxiliar. Ou seja, a Marta, ponto anterior, vai apontar para Ana, que é o auxiliar. Então a gente vai incluir apenas esses dois comandos aqui. Ok? Beleza. Isso porque eu estou trabalhando com a lista duplamente encadeada, tá? Se eu estivesse trabalhando com uma lista simplesmente, nem precisaria incluir esses dois comandos aqui. Ok, então o enqueue já está ok, né? Já está implementado. Então vamos só seguir aqui adiante. O remover. O remover, eu vou remover sempre da frente. Né? Vou remover sempre o cara que está na frente. Então, esse remover aqui, que é o da lista ordenada, ele está removendo sempre do último, sempre da última posição. Então, isso aqui vai embora. E o remover de uma determinada posição também não vai existir. Por quê? Porque eu estou removendo sempre na frente, né? O meu DQ remove sempre o primeiro elemento. Então, não preciso nem pesquisar. Se eu fosse pesquisar, eu ia querer remover o cara da posição 0, né? Ele ia retornar para mim sempre o primeiro nó, que é o cara da posição 0, ou seja, isso aqui é desnecessário. E aí basta eu fazer o quê? Primeiro recebe, primeiro ponto próximo. Então, o DQ, ele vai sempre remover o primeiro. Sempre vai fazer primeiro apontar para o primeiro ponto próximo. Então, ele anda aqui e vem para frente. Apenas isso. Tá? Buscar, vou deixar aqui, só que agora ele vai buscar como string. Ok. O pesquisar remove, ele retorna um nó P, né? Deixe lá. Ok. Contém. Vocês já implementaram. O meu aqui ainda está fake, né? Porque eu deixei ele aberto para vocês implementarem. Tamanho. Depois vocês podem mudar o nome e botar tudo em inglês, né? Size. O exibir. OP. Beleza. Então, nossa fila de prioridade com lista ordenada está implementada. Vamos testar. Eu vou só colocar aqui, do mesmo jeito que eu fiz lá com a outra, prioridade. Vou copiar para ficar exatamente no mesmo formato.
ele exiba tal qual a gente fez na aula passada. Dado e a prioridade entre parênteses. Ok. Então, DQ remove do começo, EnQ coloca na ordenada. Beleza, vamos testar então. Vou usar o mesmo exemplo, o main lá da aula passada, só para a gente ver o que vai acontecer. Eu acho que a lista que tá aí tá não ordenada, professor. Como é A que a lista na Denise main. falou? A lista que você tá usando na main. Tem razão. Bem lembrado. Obrigado, ó, Denise. Aqui é L-O. L-O. Beleza. Ilha dinâmica. Ah, é porque eu apaguei a classe nó. Não tem nada não. Tem nada não. Eu apaguei a classe nó e aí as outras classes quebraram a compatibilidade. Vou só criar ela aqui de novo. Inteiro. Não tem a prioridade. Não tem o anterior. É simplesmente encadeada. Vamos lá. Pronto. Então vamos entender aqui o que aconteceu. Inseriu o João, depois a Maria, depois o José. Então até aqui tudo bem. Aí agora ele vai inserir o Rui. Como a lista é ordenada, o Rui vai ficar aqui antes do João. Depois inseriu a Ana. A Ana tem prioridade 0, ela entra antes do João, mas depois do Rui, porque o Rui já estava na fila. Depois entrou a Marta, entra antes do João, depois da Ana, né? É ordenada. Aí retirei, comecei a retirar aqui, saiu o Rui, que estava na frente, depois saiu a Ana, depois saiu a Marta. Isso. Aí depois saiu o João, saiu a Maria, e aí depois saiu o José. Então aqui a gente tem a mesma estrutura de dados, ou seja, uma fila de prioridades, só que ela está implementada de outra maneira. Ela está sendo implementada usando uma lista ordenada. Tá certo? Então, é uma outra maneira de você implementar. Aí vem a seguinte pergunta, para a gente fechar essas duas implementações. Quando é que eu vou usar uma, quando é que eu vou usar outra, né? Se eu posso ter duas implementações, e aí? Qual é a vantagem de uma, qual é a vantagem da outra? Vamos só analisar aqui o seguinte. Tudo vai ser uma questão de contexto, tá? Nessa altura da disciplina, vocês já devem ter percebido que tudo vai depender do problema que você vai resolver, né? Tudo depende do contexto. Então vamos olhar aqui. A lista, a fila de prioridade usando lista não ordenada, o que acontece? Na hora de inserir, ele vai sempre inserir no final. Então ele bota sempre no final da lista. Então eu tenho uma performance muito boa, né? Eu não preciso percorrer minha lista para inserir. Eu apenas adiciono no final. O meu enqueue só vai fazer isso, adiciona no final. Agora, na hora de remover, o que é que vai acontecer? O dequeue desse tipo de implementação,
ele vai fazer uma pesquisa na minha lista, ele vai percorrer a minha lista várias vezes para encontrar um nó com aquela prioridade, a prioridade mais baixa. Se ele não encontrar, ele faz de novo a pesquisa procurando pela prioridade seguinte. Então, nessa implementação, para adicionar na fila, eu tenho um desempenho muito bom. Eu apenas adiciono no final. Agora, para remover, eu tenho que sair percorrendo a minha fila, né, a minha lista, até encontrar alguém com a prioridade mais baixa. Se eu não encontro, eu passo para a prioridade seguinte. E aí repito essa pesquisa. Então, a fila de prioridade com lista não ordenada, ela tem um desempenho muito bom para inserir, para fazer o enqueue. Agora, o dequeue, ele consome, ele tem um processamento aí para fazer várias pesquisas dentro da minha lista, ok? No caso da fila de prioridade com lista ordenada, eu tenho o inverso, né? Se a gente observar bem, para fazer o enqueue, eu vou percorrer a minha lista para encontrar a posição onde eu vou colocar o meu elemento. Então, à medida que minha lista vai crescendo, o enqueue começa a levar mais tempo, porque ele vai percorrer a lista, embora esteja ordenada, mas ele tem que percorrer até achar a posição onde ele vai colocar o novo nó. Agora, por outro lado, na hora que eu vou remover o elemento, fazer o dequeue, ele é ridiculamente rápido, simples. É só o primeiro recebe primeiro, ponto próximo. Ou seja, ele tira sempre o cara que está na frente. Ele é muito rápido para fazer o dequeue. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Temos duas situações. Se eu tiver um problema onde eu vou ter muitas, né, adições dentro da minha fila, rapidamente, dentro de um curto espaço de tempo, o ideal é que eu use uma fila de prioridade com lista não ordenada, porque o enqueue vai ser bem rápido, já que eu vou ter muitos enqueue dentro de um curto espaço de tempo, uma operação, várias operações, então eu vou só adicionando no final, né? E aí depois, quando eu começar a retirar isso da fila, né, não vai ser tão necessário, né? Então, esse tipo de implementação é bom para essa situação. Agora, se eu tenho uma situação onde eu vou ter vários dequeue dentro de um curto espaço de tempo, eu vou retirar vários elementos da fila rapidamente, num espaço de tempo muito curto. Então, como eu vou fazer muito dequeue dentro de um espaço de tempo curto, o ideal é usar a lista ordenada, porque eu vou ficar sempre removendo o cara do começo. E aí é uma operação que é ridiculamente rápida, simples, né? Primeiro recebe primeiro, ponto próximo. Apenas isso. Então, não existe aqui qual é a melhor das duas. Existe qual é a mais adequada das duas. Tudo vai depender, né, do problema a ser resolvido. Tá ok? Tá claro isso aí, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Ok. Beleza. Bom, então, pessoal, hoje vocês já estão agora, né, com a lista, com a fila de prioridades, também chamada de lista de prioridades, né? Tem livros, autores que chamam de lista de prioridades. Eu, particularmente, prefiro chamar de fila de prioridade, né? Seguindo alguns autores aí.
Então, você já tem aí essa nova estrutura de dados, né, para ser utilizada. Vocês têm duas maneiras aí até agora de implementar. Na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai ver a terceira e última maneira de implementar uma fila de prioridade, que é usando o HIP, tá? É uma estrutura muito interessante, então preciso que ela seja numa aula inteira só para ela, tá? Vocês vão ver que é uma maneira que é muito rápida de se fazer a implementação de uma fila de prioridade. É muito interessante, tá? E aí ela é usada realmente quando você quer um desempenho fora do comum. Então o RIP, ele realmente é uma situação muito boa, tá? Ele tem as suas limitações, mas dependendo do contexto, pode valer a pena, ok? Bom, então vocês vão implementar aí, implementem as classes de vocês. E aí, lá naquela lista do URI, vocês têm uma lista de. Lá no URI, vocês têm uma lista somente de fila. Nessa lista aqui, lista 4, vocês têm. Acho que é uma ou duas questões aqui envolve fila de prioridade, tá? Uma ou duas. Aí vocês vão escolher a implementação que vocês quiserem. Vocês vão ver que vai exigir uma prioridade, você armazenar os elementos de acordo com uma determinada ordem, aí vocês implementam como quiserem, usando lista ordenada ou não ordenada. Fica a critério aí de vocês, ok? Gilson. Bom, Bianca, AV2. Oi, Denise. Não, pode responder a Bianca, depois eu falo. Tá. A AV2, o conteúdo é pilha e fila. Pilha e fila, incluindo fila de prioridade. Sim, Beleza? Gilson. Oi, É Denise. porque o Dion, ele não pôde vir hoje para a aula. E aí ele estava com dúvida. Eu acho que ele disse que falou até com o senhor, que ele estava com dúvida aí umas questões, eu acho que era de pilas, que o senhor tem no URI. Aí ele queria saber se o senhor podia ver, porque ele disse que está dando um erro de tempo, alguma coisa do tipo, se o senhor descobria por que está dando esse erro. Pronto, beleza. Eu até tinha respondido ele, Denise, hoje de manhã, antes da aula, Ah, mas tá. aí ele não veio para a aula, É, né? porque Mas ele falou beleza, comigo ontem, aí, na aula tu foi, pede para né? ele ver se tá tendo qual o problema e tal, e enfim. Beleza. Pronto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar agora esse restante da aula exatamente para tirar dúvidas. Eu tenho aqui a dúvida do Dion, essa que você me falou, beleza. E tenho a dúvida do João, que também eu acho que é a mesma do Dion, essa mesma que É você a mesma falou. dele, Pronto. O Dion estava com um problema de runtime error, mas eu acho que ele deve ter resolvido. Eu disse que era só questão da leitura da string depois do inteiro, e parece que ele resolveu. Mas vamos ver aqui. A questão. Deixa eu ver aqui se ele me disse qual era. A questão de pilha. Tá, então vamos lá. Pilha. Não, na verdade eu Deve acho que ser talvez seja a de fila. a de fila. Eu acho que é a de fila. Tá, ok. Essa daqui é de runtime que estava dando. Ok. Vou fazer o seguinte. Eu vou só falar dessa daqui, que eu estou vendo que ele não resolveu ainda. E aí, logo depois, eu vou falar da outra, beleza? Aí, como vai estar aqui gravado, Beleza, vocês beleza. podem ver depois. E que o problema que ele está dando lá, tanto o João quanto o Dion, muitos de vocês pode ser que dê, né? Não obrigatoriamente vai dar. Então vamos lá. Esse problema aqui, ele está dando runtime. É do balanço de parênteses, né? O que é essa questão?
Só contextualizando aí vocês para quando vocês forem fazer. Você vai ler uma expressão e vai dizer se aquela expressão está com os parênteses corretos ou não, né? Então, por exemplo, essa daqui está incorreto, porque eu abri um parêntese, esse aqui, abri outro, fechei, mas não fechei o primeiro, está incorreto. Essa daqui, abri, fechei e fechei, só que eu fechei sem ter abrido o outro antes, está incorreto. Então, eu tenho que dizer se ele vai, o balanceamento de parênteses está ok. Como é que você resolve isso? Usando uma pilha, né? Toda vez que você vai percorrer a tua string, toda vez que você encontrar um parêntese abrindo, você coloca na pilha. Toda vez que você encontrar um parêntese fechando, você remove da pilha. No final, quando você terminar de percorrer todos os elementos dessa string, no final a pilha tem que estar vazia. Se a pilha não estiver vazia, é porque está faltando, né, fechar algum parêntese. Então, basicamente, esse é o processo. Então, nesse caso aqui, ele tinha me dito que estava funcionando no IntelliJ, mas a Nuri dava runtime. Vou executar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então, a entrada vai ter N expressões, a gente não sabe quantas expressões vão ser, tá? Cada uma delas vai ter até 1000 caracteres. Então, cada expressão dessa aqui vai ter até 1000 caracteres. Então, uma string você consegue armazenar isso. O arquivo de saída vai ter a quantidade de linhas correspondente ao arquivo de entrada, contendo correct ou incorrect. Então, essa entrada aqui, observe que ele não diz quantas expressões são. Ele apenas vai jogar para você uma expressão e você vai dizer se está correta ou incorreta. Então ele vai chamar isso daqui várias vezes, ele vai executar esse código várias vezes e vai gerar várias saídas. Então não precisa colocar essa entrada dentro de um loop, né? A princípio não precisa. Então vou aqui no main dele. Isso. No caso aqui, Dion botou um while true. Então ele está entrando num loop infinito. Provavelmente. Se eu fizer isso daqui, correto. Beleza. A outra, correto. Colocar a outra, incorreto. Então tá valendo, tá dando certo. Incorreto. E essa daqui, correto. Beleza. Só que o que está acontecendo? Como tem esse while true, né? A questão não disse quantas expressões são. Então, daí colocou aí um while true, só que esse while true aqui nunca vai parar. Então, por isso que está dando esse runtime error. Ele não vai dar um break.
ele nunca vai alcançar um break, porque essa condição aqui que ele colocou, né, ser vazio, ele nunca vai alcançar. Ok? Então, a sugestão que eu dou é a seguinte. Sugestão que eu dou aqui é a seguinte. Vou rodar aqui. Beleza, ó, joguei tudo. Só que ele está parado aqui esperando outra entrada. E ele vai ficar preso. Então essa é uma situação onde você vai ler até encontrar um fim de arquivo. Né? O end of file. Tá? Deixa eu só confirmar aqui se realmente... Isso. Isso. Então, é a situação onde você vai ter um end of file. Então, como é que você vai fazer aqui? A condição que você vai usar para dar um break vai ser enquanto split vou usar aqui o input.hasNext para saber se tem uma próxima entrada. É um comando, é um método do scanner que ele te diz verdadeiro ou falso se tem ainda uma entrada, né, a ser feita. Aí, nesse caso aqui, talvez o Dion tenha que colocar esse if aqui dentro, esse input aqui dentro do if, né? Porque primeiro ele verifica se vai ter o próximo entrada. Se tiver, aí ele lê. Então, hasNext ele vai te dizer, tem ou não tem ainda coisa para digitar. Se tiver, ele retorna true. Se não tiver, retorna falso. É uma maneira que você vai ter para resolver quando ele não diz quantas entradas são. Então, vamos agora só testar. Aqui não vai funcionar porque eu estou no IntelliJ, então não adianta usar o hasNext aqui. Mas lá no URI, como ele vai ler essas informações dentro de um arquivo, né, isso aqui vai funcionar. Então a sugestão que eu dou aqui, Dion, quando você estiver me assistindo, usa o hasNext para tentar, né, para verificar se você ainda tem entrada de dados aí para fazer. De repente você pode fazer isso aqui. Fazer isso. Aumenta esse if aqui, só fazer esse teste aqui. Em vez de ter esse break, em vez de ser while true, input as next. Porque assim seria mais adequado. Só fazer aqui um último teste. Mas como eu estou usando o console, talvez ele não passe. Mas no URI ele vai passar porque é um arquivo. Ele vai travar porque
não tem como esse resnest retornar falso. Para ele sempre vai ter alguma coisa. Mas como lá no URI é um arquivo, na hora que ele não encontrar mais nada, aí ele vai parar. Tá? Então uso o resnest aqui para resolver esse problema do runtime dessa questão. Ok. Bom, agora a outra da fila, que aí eu acho que essa daqui também é o mesmo problema do João Vitor. O que é que acontece? Time limit. O João tá aí, tá? Deixa eu ver aqui. João Vitor. Tá não, professor. Acho que o João Vitor Ferreira Tá não tá aí, não. não. Isso. Mas aí depois ele dá uma olhada também. Seguinte. Time limit exceeded. O que é que está acontecendo aqui? Significa que excedeu o limite de tempo. Toda questão do URI tem esse limite de tempo aqui. Então, nessa questão, o limite de tempo é 1 segundo. Um segundo é tempo mais que suficiente para você rodar um código, né? Um código aqui em Java. Só que aí o que é que vai acontecer? Nessa questão especificamente, né, dessa fila, você tem um problema que é você tem uma fila de pessoas que vão comprar o ingresso e algumas pessoas vão deixar a fila. Né? Algumas pessoas vão deixar a fila. E aí ele vai te dizer quem são as pessoas que vão sair da fila. E aí, no caso, eu tenho aqui a senha, né? A pessoa 5, 100, 981, 70, 33, 2 e 1000. São 8 pessoas. 3 pessoas vão sair da fila. A 9, a 33 e a 5. Então, a 9, a 33 e a 5 vão sair da fila. E aí vai ficar 100, 81, 70, 2 e 1000. A saída vai ser a fila sem essas pessoas. O que acontece? Dependendo de como você implemente, vai dar um time limit exceeded. Tá? Dependendo da maneira como você implementar. Aí vem a questão, vem o problema. Professor, você vai aceitar ou não? É o seguinte, o time limit exceeded, nas listas de exercício eu não aceito. Eu quero que vocês quebrem um pouco a cabeça para fazer ele rodar dentro desse 1 segundo, tá certo? Que é já preparando vocês aí para pensar em performance, né? Preparando aí para a cana. Na prova não, na prova eu aceito, pode dar time limit numa boa, não tem problema não. Então qual é a dica nessa questão aqui que eu vou dar? Nesse caso aqui do Dion, deixa eu só ver o que é que ele está fazendo. Ele está enfileirando todo mundo, beleza. Isso. Ele está pegando todo mundo que desistiu, verifica se está lá na fila. Isso, ele enfileirou todo mundo. Depois ele pega todo mundo que saiu, verifica na fila se não existe. Tá? E aí ele cria uma outra fila e ele mostra. Ok. E aí realmente essa operação, como está sendo feita, vai demorar, né, mais do que 1 segundo. Que ele está usando aqui 2 filas, né? Usou 2 filas, uma queue e uma people gave up. Beleza. E aí ele está montando, adicionando elementos em 2 filas. Então isso aqui vai demorar um pouquinho. No caso do João, ele está usando a mesma linha de raciocínio. Ele usou 2 filas. No caso ele usou 3, né? Porque ele pegou a lista inicial, a lista de quem deixou e a lista de quem
Restou na fila. Perfeito. Então, a linha de raciocínio do João também vai cair nesse mesmo problema, ou seja, ambos aqui estão pegando a fila e depois vai pegar os elementos que estão sendo desistentes e está, né, criando uma nova fila, vamos dizer assim, sem essas pessoas que deixaram. Qual é a dica que eu vou dar aqui para vocês, pessoal, para resolver essa questão sem dar time limit exceed? A dica que eu dou é a seguinte: cria um método na fila, né? Você cria a tua fila, já tem a tua classe fila lá, beleza. Então cria um método novo, específico para essa questão, um método que vai fazer o que? Justamente remover da fila os elementos que vão desistir. Então você passaria como parâmetro para essa fila, para esse método, uma outra fila. Como assim? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui esse código. Aí essa dica vai valer aí para todo mundo. Na classe da fila dinâmica, você pode fazer o seguinte: tem um enqueue, tem um dequeue, que vai desenfileirar a galera, né? Vai tirar da fila, beleza. First, perfeito. Tá tudo bem direitinho aqui. Position, search, contents, size. Show. E o clear. Pronto. A sugestão que eu dou aqui é o seguinte: cria uma versão do dequeue que vai tirar da fila, vai desenfileirar. Pode até chamar de, como ele chamou lá, de gave up. As desistências, vamos dizer assim. Aí vocês podem passar como parâmetro para esse método a fila com as pessoas que vão desistir. Aí o que é que vai acontecer? Dentro desse método, o que é que você vai fazer? Você vai percorrer, né, para cada elemento dessa fila aqui, que você recebeu como parâmetro, que tem os desistentes, para cada elemento dela, você percorre, né, busca ele dentro da fila e remove. Então é uma operação específica, né, para essa fila. Aí você pode usar até o... Ele não tem aqui, mas pode usar até aquele método que a gente usou aqui. Se você tiver esse método aqui, pesquisar, né? Você pode pesquisar, tem uma versão do pesquisar que em vez de passar a posição, você passa o elemento, né, o dado dele. Aí pesquisa aquele cara e retorna o nó dele. E aí você remove ele. Tá? Então é uma sugestão aí. Então, recapitulando, esse método vai receber, é um método da fila, que vai receber uma outra fila como parâmetro. E aí, para cada elemento dessa fila Q, do parâmetro, você busca aquele elemento dentro da fila principal, e aí quando você encontrar, você remove. Você vai usar aquela mesma, né, aquela mesma lógica que você tinha na lista comum, de remover, né? Só que em vez de remover da posição, você remove um elemento específico. Você diz quem ele é, você pega o endereço e remove aquele cara da fila. Professor, mas espera aí.
Eu só posso remover da fila quem está na frente, né? Eu só posso tirar da fila os elementos da frente. O senhor está se contradizendo aí. Você está me dizendo que eu vou remover da minha fila agora um cara que está no meio dela. Isso. Só que a gente tem que sempre, pessoal, observar o contexto. Nessa questão, qual é o contexto? Eu tenho desistências, eu tenho pessoas que estão saindo da fila porque querem desistir de comprar o ingresso do jogo. Então não é que elas estão saindo da fila para serem atendidas. Elas estão saindo da fila porque estão desistindo. Então você pode adaptar a sua classe para ter um método específico para atender essa situação, que é a desistência, tá? E aí você vai receber esse parâmetro, que é a fila, né? Uma lista de pessoas que estão desistindo, e aí você percorre a tua fila como uma lista qualquer e remove aqueles nós especificamente. Ok? Fica aí essa dica. Se vocês fizerem isso, aí vocês vão ver que a questão vai dar accepted. Tá bom? Aí vai dar certo. Beleza? Dúvidas? Denise, ficou clara aí a explicação? Qualquer coisa aí, se você quiser também passar para eles? Ficou sim, professor. Ficou sim. Beleza. Ficou até mais claro para mim também, que eu já comecei a tentar aqui a fazer as questões da lista. Aí eu já estava com dúvida também, então já esclareceu. Ótimo. Que aí agora você já vai pelo caminho mais, Exatamente, né, mais indicado. Exatamente. Maravilha. Beleza, então, pessoal. Então, continuem aí fazendo a lista, tragam as dúvidas na próxima aula. E aí, próxima aula, a gente vai ver fila de prioridade com RIP. Tá ok? Vou finalizar por aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma boa semana, hein? Até quarta-feira. Até quarta-feira, Tchau, professor. tchau. Até, professor. Valeu.